Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma recém-casada na casa dos 30, estamos casados há 1 ano. As pessoas costumam dizer que deveríamos estar vivendo nossa lua de mel neste momento, mas a verdade é que meu marido e eu brigamos quase 1 ou 2 vezes por mês. Ultimamente, temos brigado quase todos os dias. No entanto, eu não queria preocupar meus pais, já que acabamos de nos casar, então nunca lhes contei completamente como me sentia. Conheci meu marido através de um conhecido. A pessoa que nos apresentou era apenas isso, um conhecido, e honestamente não éramos muito próximos, mas um dia ele de repente me sugeriu um encontro às cegas, o que achei estranho. Naquele momento, vendo meus amigos se casando e tendo filhos, senti-me impaciente. Então aceitei o encontro às cegas. Nos encontramos em um café, onde meu futuro marido já estava me esperando. Pela sua foto, ele parecia o típico nerd, como alguém que só sabe estudar e é desajeitado em outras áreas. Mas ao conhecê-lo, mesmo que não tenha sido muito divertido, gostei que ele tentasse manter a conversa e criar um bom ambiente. Parece que ele também sentiu atração por mim, pois depois me pediu para sair mais 2 ou 3 vezes. Assim, depois de 1 mês, nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente em um namoro. E após 3 anos de namoro, nos casamos. Ambos éramos funcionários comuns trabalhando em nossas respectivas empresas. No entanto, meu marido tinha um salário mais alto do que o meu. Como ele era 3 anos mais velho do que eu e havia mudado de emprego uma vez, seu valor de mercado havia aumentado. Por outro lado, minha família tinha mais recursos financeiros do que a família do meu marido. A família do meu marido não estava em uma situação difícil, mas economicamente a minha estava melhor. Enquanto meus sogros tinham apenas a casa deles e uma pensão do governo, meus pais ainda trabalhavam ativamente no seu negócio. Por isso, quando nos casamos, meus pais contribuíram com $200 mil para o fundo de casamento. A família do meu marido não contribuiu com nada. Falando nisso, meus pais queriam contribuir mais, mas eu pedi que não fizessem. Me incomodava a atitude dos meus sogros e do meu marido, como se esperassem que a parte mais abastada devesse contribuir mais. Parecia descarado e sem decoro. Então, adicionei $50 mil da minha economia pessoal ao fundo de casamento, totalizando $250 mil, enquanto meu marido contribuiu com $30 mil das economias dele. Ele também trouxe o carro dele, que ainda tinha um empréstimo pendente por mais 3 anos. Apesar disso, não fiz disso um grande problema. Depois de casarmos, meu marido disse que me passaria o controle financeiro. Fazendo as contas, não senti que estava em desvantagem, especialmente porque ele ganhava mais do que eu. Mas, 2 meses após o casamento, sempre que o assunto dinheiro surgia, meu marido evitava a conversa. Finalmente, perguntei diretamente a ele como queria lidar com o dinheiro. Ele disse que queria que cada um cuidasse do seu lado. Não entendi seu ponto, especialmente porque eu era quem mais cuidava das tarefas domésticas. Isso significava que eu acabava usando meu dinheiro para as compras e para preparar as refeições. Isso não me parecia justo, então expressei meu descontentamento. O que mais me incomodou foi que sua atitude havia mudado desde antes de nos casarmos. Felizmente, ou assim eu pensava, ele ouviu minhas reclamações e se desculpou, me dando seu cartão de crédito para que eu usasse para compras e o que mais precisasse em casa. Mas se eu usasse o cartão até mesmo para compras menores no supermercado, ele ligava imediatamente. Foi no dia seguinte a receber o cartão. Depois do trabalho, fui ao supermercado e vi que o peixe estava fresco e com bom preço, então comprei 3 peças, um pacote, com o cartão do meu marido. Quase imediatamente após pagar, meu marido me ligou para perguntar o que eu havia comprado. Naquele momento, não pensei muito sobre seu comportamento e disse que havia comprado peixe no supermercado para o jantar. Mas ele ficou irritado e perguntou por que eu tinha comprado 3 peças se éramos apenas 2.
Sua reação me surpreendeu, mas expliquei que as 3 peças vinham em um pacote e eu não tinha escolha. Ele não deveria ter sido razoável e deixado por isso mesmo? Mas tudo que ele soube dizer foi se eu havia perguntado ao vendedor se poderia comprar apenas 2 peças. E depois de situações semelhantes se repetirem várias vezes, me senti tão desvalorizada e irritada que não queria mais usar o cartão. Então, pedi ao meu marido que me desse o dinheiro para as despesas domésticas em dinheiro. Propus que cada um de nós tirasse uma parte do salário para as despesas comuns. Acabamos concordando em contribuir com $500 cada um. No entanto, mesmo sem ter filhos, era impossível cobrir as despesas de manutenção, serviços públicos e manter a casa com apenas $1.000. Além disso, apesar de contribuirmos com a mesma quantia de dinheiro, eu era a única que cozinhava. Disse ao meu marido que ele deveria cuidar da limpeza e da lavanderia. Sua resposta foi que faria quando achasse necessário e que eu não deveria incomodá-lo a respeito. Então, acabava que ele usava o aspirador de pó a cada 3 ou 4 dias e colocava a roupa para lavar uma vez por semana, no máximo. Viver isso me fez entender por que as mulheres trabalhadoras e mães que eu conhecia no trabalho lutavam tanto com o trabalho, a casa e, muitas vezes, a criação dos filhos sozinhas. Pensei que não podia viver como essas outras mulheres. Então, disse ao meu marido que, se ele fosse fazer tão pouco em casa, então deveria contribuir mais economicamente. Mas ele insistiu que não via problema algum e sugeriu que eu estava sendo muito sensível. Então, parei de fazer as tarefas da cozinha. E embora continuasse comprando o necessário para a casa com o dinheiro comum, como arroz e acompanhamentos, e depois simplesmente deixei que cada um se virasse como pudesse. Se eu cozinhava, era apenas o suficiente para mim. Depois de viver assim por cerca de 3 semanas, aconteceu algo totalmente inesperado. Honestamente, tanto eu quanto meu marido somos adultos casados, então pensei que deveríamos resolver nossos problemas juntos. Mas, incrivelmente, meu marido falou com sua mãe. E o fez sem mencionar nada do que ele havia feito, mas dizendo que, apesar de receber dinheiro para casa, eu não contribuía em nada para as tarefas domésticas. Então, minha sogra, sem avisar, apareceu em nossa casa questionando se eu estava em meu juízo perfeito por agir dessa maneira. No início, fiquei surpresa e incomodada com sua visita sem aviso, mas depois pensei que talvez fosse uma oportunidade para expressar tudo o que estava acumulando. Esperava que minha sogra, como adulta e mulher, pudesse entender a situação e me apoiar de alguma forma. Afinal, ela tinha vivido toda a sua vida como dona de casa e pensei que pudesse empatizar com minha frustração. Mas aconteceu exatamente o oposto. Depois de ouvir minha versão, ela insistiu que era correto que as mulheres cuidassem das tarefas domésticas. Isso me pareceu um padrão duplo incrivelmente injusto e nada engraçado. E embora para os outros pudesse parecer que minha sogra veio e resolveu as coisas, a realidade é que meu marido e eu não resolvemos nada. De fato, nossos conflitos se aprofundaram. Meu marido propôs, como se estivesse fazendo um grande favor, que ele pagaria $800 das despesas domésticas. Mas em troca eu deveria cuidar não apenas da cozinha, mas também da limpeza e da lavanderia, como se isso fosse um grande ato de generosidade. Mas, sinceramente, ele achou que por $800 eu aceitaria todo esse trabalho adicional? Disse ao meu marido para parar de dizer bobagens. Então, ele propôs que realmente deveríamos viver de maneira independente um do outro, e me mostraria o que isso significava. No dia seguinte, começou a fazer compras quase todos os dias como para me mostrar. Comprou brinquedos que pareciam inúteis, vários pares de sapatos e começou a gastar dinheiro sem pensar no nosso futuro juntos ou em ter filhos. Além disso, como eu não preparava as refeições, começou a pedir comida em casa todas as noites, gastando facilmente uns $500 por mês. Mas o que mais me chocou foi descobrir, sem que ele tivesse me consultado, que estava dando $300 mensais para cada um de seus pais. É certo que um filho queira dar dinheiro aos seus pais, mas dói lembrar como ele me criticou quando sugeri dar $300 para ambos os conjuntos de pais no início do nosso casamento.
Ele me criticava dizendo que meus pais tinham dinheiro suficiente e questionando se realmente precisávamos dar algum suporte financeiro a eles. Assim, o plano de dar dinheiro aos nossos pais acabou não acontecendo. Mas descobrir que meu marido estava dando tal quantia aos seus pais sem me dizer me fez sentir traída e diminuiu ainda mais o afeto que eu tinha por ele. Foi durante esse tempo que duvidei do porquê de ter me casado com ele. Minha sogra foi ao hospital porque não estava se sentindo bem e lá recebeu uma notícia chocante. Seu fígado estava danificado, e parte do dano foi causado pelos suplementos que meu marido estava comprando para ela sem meu conhecimento. Minha sogra me contou que meu marido comprou suplementos nutricionais, insistindo para que ela não deixasse de tomá-los nem um dia. No entanto, depois de tomá-los algumas vezes no início, ela se sentiu mal. Quando pediu ao meu marido para devolvê-los, ele se recusou, dizendo que era vergonhoso pedir um reembolso e que ela tinha que confiar no produto para ver os resultados. Apesar de sentir que seu corpo rejeitava os suplementos, minha sogra continuou a tomá-los por insistência de seu filho. Eventualmente, esses suplementos danificaram seu fígado, e os médicos disseram que ela precisava de um transplante de fígado imediato, o que levou a despesas hospitalares intermináveis. Descobriu-se que meus sogros não tinham nenhum seguro-saúde que pudesse ajudar nesta situação. Foi então que meu marido finalmente veio até mim. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrei nossa casa, que se eu não limpasse se tornaria um chiqueiro, impecavelmente limpa. Além disso, meu marido tinha preparado um jantar elegante e estava me esperando. A situação inesperada me deixou perplexa. Meu marido me recebeu com um sorriso e sugeriu que precisávamos conversar. Claro, pensei, ele deve querer algo. E embora tivesse uma ideia do que poderia ser, agi como se não soubesse e perguntei o que estava acontecendo. Ele pegou minha mão, sério, e começou a falar sobre minha sogra. Como esperado, o assunto era dinheiro. Ouvi em silêncio enquanto ele explicava que as despesas hospitalares de minha sogra seriam de pelo menos $5.000 por mês, e que aumentariam se precisássemos contratar um cuidador. Então, vendo minha reação, sugeriu que, dada a situação financeira, talvez devêssemos considerar morar juntos com seus pais. Essa proposta, vindo em um momento de crise, revelou as complexidades e os desafios adicionais em nosso já tenso relacionamento. Havia um quarto livre em nossa casa, e meu marido sugeriu que poderíamos cuidar de seus pais ali, argumentando que entre seu pai, nós dois, não precisaríamos contratar um cuidador. Fiquei atônita com a proposta e rejeitei a ideia veementemente, expressando meu desacordo. Meu marido respondeu me lembrando que ele também tinha contribuído com $30.000 quando compramos a casa, insinuando que tinha o direito de decidir sobre a gestão de nossos ativos. Apontei o quão ridículo era comparar sua contribuição com os $250.000 que eu havia aportado, destacando a desproporção e sua audácia em reivindicar algum direito com base em sua menor contribuição. Desde jovem, meus pais me ensinaram que não se deve ostentar dinheiro, por isso, mesmo quando meu marido propôs dividir as despesas da casa, apesar de me sentir ferida e irritada, nunca mencionei antes a quantia que contribuí para o casamento. Mas sua audácia me forçou a trazer à tona o tema do dinheiro que até então eu havia evitado. A isso, meu marido questionou por que em um casamento deveríamos contar essas coisas, argumentando que agora que estamos casados, meus pais são como segundos pais para ele, e os dele para mim. Ele se indignou, dizendo como eu poderia ignorar um pai doente. Mas eu estava tão exausta pela discussão sem sentido que minha energia se esvaiu completamente. Inicialmente reagi com raiva, mas gradativamente parei de mostrar qualquer resposta. Finalmente, meu marido sugeriu que ao menos contribuísse com algo para as despesas médicas de sua mãe, pedindo-me para enviar $1.000 do meu salário todo mês, argumentando que era muito para ele sozinho. Perguntei por que deveria fazer isso, ao que ele simplesmente respondeu que somos um casamento. Contra-ataquei, lembrando de como ele tremia a cada dólar que eu gastava. Disse-lhe que ser esposo significa superar juntos os tempos difíceis e criar boas memórias, algo que parecia faltar em nosso relacionamento. Expressei toda a dor, frustração e decepção que havia acumulado, dizendo-lhe para não esperar que eu cumprisse qualquer papel de esposa ou nora de agora em diante.
Então, meu marido suspirou e disse que não havia solução. E de repente trouxe à tona o assunto do divórcio. Olhei para ele fixamente, incrédula. A única razão pela qual tinha tolerado seu comportamento miserável era que não queria decepcionar meus pais mostrando-lhes um divórcio antes de completarmos 1 ano de casados. Ele sabia disso muito bem, por isso usou a carta do divórcio para pressionar-me. Senti-me traída e irritada por ter pensado em passar minha vida com alguém tão desprezível. Perguntei-lhe se estava falando sério pela última vez. Ele disse que sim, que se divorciaria e venderia a casa para levar os $30.000 que havia contribuído ao nos casarmos. Com esse dinheiro, disse, pagaria as despesas médicas de sua mãe. E depois insinuou que as pessoas pensariam que eu era má por não querer contribuir com as despesas médicas de meus sogros, questionando se eu poderia continuar trabalhando sob essas circunstâncias. Minhas mãos tremiam de raiva. Finalmente, contei tudo aos meus pais. Tinha tentado evitar o divórcio para não decepcioná-los, mas estava demasiado angustiada e contei-lhes até os pequenos detalhes de como meu marido me tinha feito sofrer. Até então, não tinha conseguido compartilhar minha história com mais ninguém porque seria como se eu cuspir em meu próprio rosto. Talvez por isso eu não conseguisse evitar chorar enquanto falava. Ao me ver assim, meus pais disseram que era bobagem suportar aquela situação e que eu deveria me separar imediatamente. Eles me garantiram que minha felicidade era o mais importante e que eu não deveria me preocupar com o que os outros diriam. Naquele mesmo dia, ao voltar para casa, meu marido, sem mais delongas, me apresentou os papéis do divórcio e exigiu que eu assinasse rapidamente. Peguei os papéis de meu marido, aceitei e assinei. A expressão em seu rosto era impagável, como se ele pensasse, isso não era o que eu queria. Ele tentou agir como se não se importasse, dizendo, você tem certeza? Não vai se arrepender? Isso é realmente o que você quer? Fiquei tão irritada que perguntei por que ele falava tanto, se tínhamos decidido nos divorciar, então que assim fosse. Gritei para ele apresentar os papéis no tribunal no dia seguinte e me tranquei no meu quarto. Passou uma semana e ele não fez nada, de fato, não voltou a mencionar o divórcio. Vendo que não estávamos avançando, tomei a iniciativa de colocar a casa à venda e o comuniquei. Foi então que ele revelou sua verdadeira intenção, não queria se divorciar. Mas agora era tarde demais para agir como se o divórcio nunca tivesse sido mencionado. Finalmente, contratei um advogado e agora estamos em meio a um processo de divórcio. Meus sogros se alarmaram ao saber. Meu sogro disse que nunca me havia pedido ajuda ou dinheiro para o hospital, tentando de alguma forma parar nosso divórcio. No entanto, minha sogra me culpava, dizendo que nunca tinha visto uma nora que quisesse se divorciar enquanto sua sogra estava doente, me acusando de arruinar a vida de seu filho com lágrimas nos olhos. Vendo minha sogra assim, me convenci de que precisava me divorciar. Não espero nenhuma compensação, dado que nosso casamento foi breve. A única coisa que desejo é me livrar completamente de um marido tão desagradável. Se aguentar esse homem é difícil agora, o que aconteceria se tivéssemos filhos e eu parasse de trabalhar? Se esse dia chegasse, ele teria controle total do dinheiro, me manipulando e se gabando como quisesse. Não posso viver assim. Embora sinta pena de minha sogra, especialmente porque está doente e sofreu estresse por causa do nosso conflito, não posso aceitar toda a culpa. Afinal, há consequências pela maneira como ela criou seu filho. Como dizem, você colhe o que planta. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.